Olá, classe, tudo bem com vocês? Essa semana é muito importante. Na nossa primeira atividade de história da semana, nós vamos fechar a unidade sobre os problemas contemporâneos, os desafios contemporâneos, como educação, meio ambiente, informação. E vamos também fazer a VA na sexta-feira. Mas agora, vamos pro volta e revira? Pegue sua apostila e vamos abrir na página 14. Muito bem. O primeiro passo a fazer, né, é ler o quadro azul. Vamos juntos? A comunicação faz parte da convivência em sociedade, da memória e da identidade coletiva, né? A forma como um coletivo se comunica, né? A gente falou nesse momento aí sobre os índios, né? Sobre como a informação sobre suas vivências, suas histórias, seus costumes são importantes, né? Para as futuras gerações. A gente falou sobre como a informação é importante para que nós, como cidadãos, possamos acompanhar todo o trabalho desenvolvido pelo governo, tudo que está acontecendo na educação, na saúde, no meio ambiente, né? E se a gente não tiver essas informações, se as informações não chegarem até a gente não pode transformá-las, caso seja necessário, né? Valorizar a educação e cuidar do meio ambiente são desafios contemporâneos, desafios muito importantes. Por exemplo, a educação garante que o cidadão, né, seja alfabetizado para até poder acompanhar as informações, para poder exercer a sua cidadania de forma plena, né? O meio ambiente, a gente sabe que a nossa saúde depende do meio ambiente. A atual Constituição garante aos cidadãos diversos direitos sociais, dentre eles políticas públicas para garantir a redução da desigualdade, o acesso e a permanência na escola. Não basta entrar na escola, é preciso permanecer, terminar os estudos, completar seus estudos, né? Além do meio ambiente saudável e equilibrado. Eu quero chamar a atenção de vocês para o título dessa atividade, Volta e Revira, né? É para você voltar na sua apostila, revirar a sua apostila e encontrar as respostas para as questões das páginas 14 a 17. Faça isso, aprofunde seu estudo, foque no seu trabalho para que você esteja fazendo, para que esse seja um momento de estudo, tá? Então, vamos aqui. Leia o texto a seguir. Mesmo depois da lei que determinou o fim dos lixões, 30 milhões de toneladas de lixo são despejadas por ano de forma irregular no Brasil. Segundo o último levantamento do Ministério do Meio Ambiente, mais da metade dos municípios brasileiros recorrem a depósitos inadequados na hora de se livrar do lixo que produzem. Jaú, por exemplo, não tem um aterro sanitário. Jaú leva o lixo, né, os resíduos para uma outra cidade e Jaú tem que pagar, né, para que essa cidade receba o lixo. São 3 milhões, são 3 mil lixões ou aterros irregulares que impactam a vida e a saúde pública de milhões de brasileiros, contaminando o solo, o ar, a água. Além disso, segundo o IPEA, que é Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil perde 8 bilhões de reais a cada ano por enterrar o lixo que poderia ser reaproveitado. Além dos resíduos que realmente a gente teria que aterrar, né? Muito dele 8 bilhões por ano poderia ser reciclado, reaproveitado. Muito bem. Na primeira pergunta, qual é a relação entre o aumento do consumo e os problemas apresentados no texto? Quanto mais a gente consome, mais a gente produz lixo, mais a gente produz resíduo. Quanto mais a gente consome, mais a gente precisa de recursos
naturais para produzir esses produtos que a gente consome, né? Então, pensa um pouco sobre isso para responder. A reciclagem é uma maneira de reaproveitarmos os resíduos. Realize uma pesquisa identificando como ela é feita em sua comunidade. Nós já fizemos isso em ciências, então nós vamos pular a letra B, tá? Vamos para o número 2. Aqui no número 2 nós temos duas imagens, né? Essa primeira imagem de uma escola em que cada criança tem um iPad, tem sua mesinha, o ambiente está saudável, né? E uma segunda imagem aqui, onde as crianças estão em carteiras bem pobrezinhas, né? Só com o caderno delas. Aponte duas diferenças entre as salas de aula apresentadas. Claro que a gente pode falar aí das diferenças físicas, né? Uma sala de aula com mesas limpas, novas, a outra sala de aula com mesas velhas, sujas, rabiscadas, né? Uma sala de aula onde as crianças têm cada um seu iPad, na outra eles têm apenas o caderno e a caneta, o lápis, né, como recursos. Aí a pergunta B, em sua opinião, essas diferenças podem interferir no aprendizado dos alunos? O que você acha? Pensa um pouco sobre isso e explique a sua resposta. A questão C, nós vamos falar sobre ela na live, então pule também. Muito bem, agora nós vamos observar este gráfico sobre o analfabetismo de pessoas entre 10 e 14 anos no Brasil, de 2011 a 2015. Antes, eu quero perguntar para você, você sabe o que é analfabetismo? Analfabetos são aquelas pessoas que não sabem ler e escrever, né? Então, quando a gente fala em analfabetismo, a gente fala de pessoas que não foram alfabetizadas, que não tiveram essa oportunidade. Quando a gente olhar aqui, a gente está falando do Brasil, né? Então, em 2011, 1,9% da população era analfabeta. Em 2012, menos do que isso, mas não muito, né? E aqui, né, sempre variando essas barrinhas, né, até chegar em 2015, a gente viu que ele foi diminuindo aqui. Em 2014 teve um aumento e em 2015 novamente uma diminuição da porcentagem de analfabetos no Brasil. Então, quais os dados que o gráfico apresenta? Os dados apresentados se referem a qual intervalo de tempo, quer dizer, quantos anos, tá? E se isso significa que o analfabetismo foi erradicado, acabou? E não são mais necessárias políticas públicas para que todos sejam alfabetizados? Será? Explique. Aqui nós vamos conversar também, né? E vamos agora ver essa tirinha linda do Armandinho, que dessa vez não armou nada, olha só. A mãe perguntou, então, quando você crescer, vai cuidar da natureza? Ele disse, espero que sim, depende de vocês, tentem não destruir tudo até lá. Quer dizer, se os adultos destruírem tudo até lá, como é que ele vai defender, né? Qual é a crítica que Armandinho ao dizer tente não destruir tudo até lá? Muito bem. Aqui, olha, o resgate antes da lama, você vai assistir um vídeo bastante impactante sobre um desastre ambiental causado pela mineradora Samarco, lá em Minas Gerais. Infelizmente, depois desse desastre, ano passado tivemos um outro, o da cidade de Brumadinho. Acesse esse vídeo clicando aqui no seu livro digital, tá? Leia esse texto e depois selecione as alternativas corretas. Nós faremos a correção em nossa live. Até lá, beijo.